Daí, pessoal, mais uma resolução. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225, 4 meses e terá a quantia exata ou 4 meses e ainda sobrarão R$ 430. Bom, então vou fazer o cálculo assim, ó. É um cálculo de juro composto, mas como o prazo relativamente é curto, porque vai dar no máximo aí 4 meses, eu vou resolver com porcentagem simples ou juros simples, fazendo a sobreposição de juros, né, de um mês para o outro. Assim eu consigo analisar mês a mês. Vou te explicar como que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, eu tenho um valor de R$ 20.000. O João tem R$ 20.000 e ele quer ficar com R$ 21 no mínimo para poder comprar o carro. Então vamos pensar assim, ó. No primeiro mês, deixa eu diminuir aqui. No primeiro mês, o que acontece com o João? Bom, João vai aplicar, ele tem R$ 20.000 mais 2%, ou ainda 2%, né, claro, de 20.000. Não vou colocar aqui, tá? 2% de... Não vou colocar. Tu vai aí entender que é 20.000 mais 2%, 2% de 20.000. E aí, logicamente, no primeiro mês, então, ele vai ter o que? 20.000 mais 2% de 20.000. Quanto que é 2% de 20.000? Pensa assim, ó. 10% de 20.000 é o mesmo que 2.000. Então, 1% de 20.000 é a 10ª parte de 2.000, que é R$ 200. Então, isso é 1%. Mas como ele tem lá 2%, né, vou pegar isso aqui, ó, vou multiplicar por 2, para que eu tenha 2%, ok? Então, eu terei 200 vezes 2, R$ 400. Então, ele tem 20.000 com mais R$ 400. Então, depois do primeiro mês, ele vai ficar com 20.400. Bom, eu te pergunto, já é o suficiente para comprar o carro? Não, até porque tu vê que não tem nenhuma alternativa com um mês de aplicação, né? Vamos ver no segundo mês o que vai acontecer com o João. Segundo mês. No segundo mês, ele tem agora 20.400. E vai aplicar isso num regime de 2% novamente. Então, 2% do 20.400. Então, isso aqui vai resultar 20.400 mais alguma coisa. Aí, lembra aqui do rascunho, ó. 10% de 20.400 é só cortar um zero, né? Vai ficar 2.040, como eu fiz na outra vez lá. E 1% tu vai dividir por 10 de novo. Vai ficar, então, no caso lá de cima ficou 200. Então, observa que para eu encontrar 1% aqui no exemplo de cima, a partir de 2.000, o que eu fiz na realidade? Eu cortei 2 zeros, ó. Né? Era 20.000. Aqui, deixa eu colocar que tá faltando um zero aqui desde antes. É 20.000, tá? Então, 10%. Não, aqui estava certo. Deixa eu desfazer aqui. 20%. Aqui. 10% de 20.000. O que eu fiz na realidade? Eu cortei 2 zeros. Fiquei com 200. Né? Para calcular direto o 1%. Porque 10% eu corto um zero. 1% eu corto 2 zeros. É 1 de 100. É 1 para 100. Então eu divido por 100. Ok? Então o mesmo recurso eu vou usar aqui. Ó. Eu quero 1%. Vou fazer direto aqui. Ó. Se eu quero 1%
20% de 20.400, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar 2 zeros, vou dividir por 100, olha isso. E aí o que vai resultar? 204, ok? É como se eu tivesse primeiro calculado 10%, daria 2.040, e aí a décima parte, 204. Então 204 é o mesmo que 1%. Como ele quer 2% vezes 2, 204 vezes 2 dá 408. Então aqui eu tenho 408 reais. Então 20.400 com mais 408, olha, quase que deu o carro, hein? Vai dar 20.808. Fazendo a soma dos 20.400 com mais o rendimento desse segundo mês. Bom, então observa que eu ainda não consigo comprar o carro, mas logicamente que na próxima operação aqui vai dar para comprar. Por quê? Porque já aumentou 400, aqui aumentou 408 um pouquinho, mas aqui vai aumentar um pouquinho mais de novo. Então vai ultrapassar os 21 mil. Então vamos fazer esse cálculo aí para o terceiro mês. Então o João tem 20.808 reais, e aí vai ser acrescido a esse valor 2%. Então o João tem 20.808 nesse terceiro mês, né? Com mais quanto? Bom, aí é 1%, vou calcular aqui, ó, 1% de 20.808. 20.808. Aí lembra, né, que eu tenho que cortar 2 zeros. Bom, mas aqui eu não tenho 2 zeros para cortar. Mas lembra que é o mesmo que dividir por 100, né? 1/100 vou dividir por 100. Então se eu dividir isso por 100, a vírgula original é aqui, ela desloca 2 casas. Então ela vai ficar 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Então significa que 1% de 20.808 é o que? É 208 reais com 16 centavos. Aliás, com 8 centavos. Né? Desloquei a vírgula aqui, 208 com 0,8. Mas como são 2%, eu vou multiplicar isso por 2. E aí eu tenho 416 reais, agora sim com 16 centavos. Então aqui 416 reais com 16 centavos. E aí vou fazer a soma para ti aqui, ó. 20.808 com mais 416 com 16 centavos. Somando isso, que vírgula, eu tenho aqui 16 centavos, 8 e 6, 4, 14 e 1, 2, 8 e 4, 12, 1, 21. Ó, atingiu o valor do veículo. Ele vai ficar com 21.224 com 16 centavos. Então está aqui o valor que o João terá após o terceiro mês. E observa que o carro, ele custa 21 mil. Então se eu diminuir aqui o valor que ele vai usar na compra do carro, vai me sobrar 224 com 16. Então é o que eu tenho aqui na letra C. Né? O que diz a letra C? Que em 3 meses ele vai poder comprar o carro e ainda sobrarão aproximadamente 225 reais. Letra C. Ok? Então fiz aí mês a mês, acredito que dessa forma seja um pouco mais longo, né? Mas seja mais fácil de entender. E assim tu consegue também ver a evolução do crescimento desse capital. Também pode analisar as alternativas, né? No segundo mês o que acontece, no terceiro mês acontece. Se não desse no terceiro, tu ia fazer para o quarto mês. E aí tu consegue acompanhar alternativa por alternativa. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. E até a próxima.